Estamos de volta aqui na Think TV para a apresentação de mais uma edição do nosso Pense Nisso. Esse programa que diariamente traz aí um convidado especial, debatendo assuntos interessantes e prestando serviço. E o nosso entrevistado de hoje é uma figura muito conhecida aqui na cidade, uma pessoa muito especial e tem muito para nos contar. É um radialista de renome, jornalista de renome, não só em São José, como em toda a região. E, falando o nome, você sabe quem se trata, né? Lano Brito. Lano, obrigado por participar do nosso programa aqui, uma satisfação tê-lo aqui no nosso Pense Nisso. Dirceu, o prazer é meu, a você, um abraço a toda a equipe. E vamos que vamos, estaremos aí por um bom tempo contando um pouco da história de São José e aquela nossa história do rádio. Bom, o Lano hoje está na Revale, né? Você tem o Jornal das 7 na Revale, né? Programa diário, não é isso? Exatamente, um programa que já tem uma história aí de mais de 40 anos. Começamos lá com o Antônio Leite, antes, porém, uma passagem pela Rádio Clube, né? Já ensaiando esse nome. E o Jornal das 7 hoje, na Revale, que também tem o cognome de Revale, né? Rádio Estadão Vale, por conta da parceria que nós fizemos com o Jornal Estado de São Paulo. Então, a Revale hoje nós apresentamos o jornal às 7 da manhã, todo dia, de segunda a sábado. Bom, Lano é um profissional que briga pela cidade de São José dos Campos, né? Reivindica, discute, ele quer o melhor para São José. Você é natural de onde, Lano? Mineiro de Carlos Chagas. Onde fica isso? Vale do Mucuri, o grande rola cabaça e cercanias. Então o rola cabaça existe mesmo? Existe, aliás, eu tive o prazer de encontrar aqui um quase rola cabacense também, né? O César, nosso diretor. O César. Do rola cabaça também? De Nanuque, ao lado de Carlos Chagas. Aliás, a região é banhada pelo rio Mucuri. É uma história realmente interessante, porque boa parte dos mineiros que vieram de lá para essa região do estado de São Paulo, para desenvolver o litoral norte, essa coisa toda, Dirceu, e o Vale do Paraíba, sempre que a gente se encontra por aí, troca ideias e etc. Como o César estava me contando agora, a lavadeira ainda até hoje na beira do rio Mucuri com a gamela na cabeça. Que legal, rapaz. E você viveu muito tempo lá? Então, eu saí de lá menino, né, com meus 14 anos e vim para São Paulo. Eu já tinha um irmão mais velho morando aqui, o Alcebiades, o Didi, que trabalhava na Força Pública, que depois virou Polícia Militar. Eu comecei a trabalhar muito cedo, aliás, para começar a trabalhar, meu tio-avô, Landulfo, teve que aumentar um pouquinho a minha idade, porque eu não tinha condição ainda de tirar a carteira de menor. Naquela época eu podia tirar aos 14 anos, eu cheguei com 13 e pouco. Aí o meu tio aumentou a minha idade para eu poder trabalhar na Manuel Kerlakian, a Maquere Calçados, no bairro da Água Fria. E aí tem uma longa história que envolve a minha vida na fábrica, no serviço de alto-falante de Tremembé, na zona norte de São Paulo. Eu já vinha nessa esteira de comunicação no serviço de alto-falante do Cine Filadélfia, que hoje é uma igreja evangélica lá em Carlos Chagas, e onde eu comecei minha carreira passando filmes, fazendo a locução, o coroinha da Igreja do Bom Jesus, de São Sebastião e etc. Então a sua idade no documento não é a idade de nascimento, mas né? É uma incógnita, porque eu não sei se aumentou ou diminuiu, viu? Porque depois tive que tirar a carteira de maior para servir o tiro de guerra, que aí eu não quis o tiro de guerra. Eu fui servir a aeronáutica, porque eu aprendi a taquigrafia e na aeronáutica era mais valorizado. Então eu me tornei taquígrafo. E para poder ir para o serviço militar, tive que mexer de novo na idade, para poder servir a aeronáutica. E serviço de alto-falante, então você trabalhou lá na cidade de Carlos Chagas? Cine Filadélfia. Cine Filadélfia. Ao som desta característica musical, o Cine Filadélfia traz em sua tela e na tela do seu cinema, em Cinemascope Technicolor, o grande filme da Paramount Pictures. Como é emocionante, está vendo? É? Bonito, hein? Aquela... Mexia com os corações. Nossa, era uma loucura. Cidade pequena, o único meio de comunicação era o alto-falante, do serviço de alto-falante. Naquela esteira de Teófilo Otoni, Carlos Chagas e Nanuque, as 3 cidades onde eu fazia locução, já naquela época usando o gravador de rolo, para o Cine Filadélfia, da Bralanda em Nanuque, que era a grande empregadora da cidade,
o Cine América em Teófilo Otoni, que depois deu nome ao time, e o Cine Filadélfia no meu querido Rola Cabaça, do estádio Anita Rodrigues, onde nós também fazemos a locução no serviço de alto-falante. Agora, aquele menininho rabelento lá no Rola Cabaça, né? Ele tinha algum sonho lá? De seu sonho sempre tem, né? Até porque eu venho de uma família muito humilde, muito simples. Meu pai era um comerciante de frutas, né? Eu comercializava frutas no trem de ferro, quando o trem vinha de Teófilo Otoni para Caravelas, Porto Seguro. Quando parava em Carlos Chagas, eu descascava a laranja na mão e ia vender no trem, né, para os passageiros. Depois eu pescava também a piaba no rio Mucuri, limpava, minha mãe fritava e eu vendia no espetinho. E o meu sonho qual era? De repente me tornar maquinista no trem de ferro. Mas aí eu percebi que não tinha muito a ver comigo. Aí eu comecei a fazer locução também para o serviço de alto-falante da Maria Fumaça. Me apaixonei por isso e aí o sonho foi voar para um pouco mais distante. Aí você saiu de lá de Minas, veio para São Paulo, trabalhou lá na McKerley, né? Na McKerley, e trabalhava também num serviço de alto-falante da Capelinha de Tremembé, ali na zona norte de São Paulo. São Paulo terminava em Tucuruvi, dali para frente era um arrebalde e tinha uma capelinha em Tremembé. E foi ali onde tudo começou, porque um dia numa festa junina, lá estava Vicente Leporassi, o homem do Trabuco, famoso programa da época na Rádio Bandeirantes, né? Aí conversa vai, conversa vem, ele disse: "Ô menino, por que você não vai fazer um teste na rádio?" Aí eu dei a devida atenção, né? Afinal de contas eu estava diante do monstro sagrado Vicente Leporassi. Que era a maior audiência da época. Nossa, uma loucura. Aí eu achei que era muita areia para o meu caminhãozinho, pensar em Bandeirantes, né? Aí eu fui nos arrebaldes de uma rádio que tinha em Jaçanã, a Rádio Valparaíso, ao lado do cinema Valparaíso, ali em Tucuruvi, e eu fiquei uns 4, 5 meses nessa rádio ali próximo de Jaçanã. E conversa vai, conversa vem, aí fui galgando outros degraus, quando pintou uma oportunidade de trabalhar na Cadeia Verde e Amarela, que hoje é Rede Bandeirantes. Aí me enganjei no projeto da Cadeia Verde e Amarela e viajando para o interior nas rádios, montando jornalismo. Foi quando eu cheguei em São José. E como é que foi essa chegada aqui em São José? Rapaz, que coisa interessante, né? Eu não sei se você sabe, mas na época o Padre João, ele tinha também um serviço de alto-falante na Igreja Matriz. E Dirceu, o que é interessante de tudo isso é que o Cine Palácio, na Praça Afonso Pena, também tinha um serviço de alto-falante. E o negão aqui aproveitou o embalo para descolar uns trocos. Eu fazia a estruturação do departamento de jornalismo da Rádio Clube com o Bueri Neto, que veio da Rádio Guanabara, que também era do grupo. E aí eu comecei a fazer o jornal na época era o Jornal Atual, com o Bueri Neto. Uma grande escola, com o Birajara Brasil, J. Fernandes, Joacir Bessa, o Wilson Borges, Fernando Biruel. Quer dizer, o meu mestrado foi o melhor possível. Foi realmente. Isso na Rádio Clube. Na Rádio Clube, na Mário Galvão 463, onde está hoje a sede do Grupo Bandeirantes. Continua até hoje no mesmo lugar. Em cima era a Rádio Clube e embaixo era o jornal Vale Paraibano, do Chumbão. Aí eu descolei um bico também no Vale Paraibano, para trabalhar na área de venda de publicidade. Me apaixonei pela publicidade, fui me especializar nela e comecei a vender anúncios, naquela época chamado tijolinho, para o comércio joseense. Vendia anúncio para a Rádio Clube, anúncio para o Vale Paraibano. Fazia o Jornal Atual com o Bueri, eu preparava todo o material dos correspondentes, o José Carlos Guedes, que você conhece bem, o J3 era em Jacareí, o Otávio Codelos em Caçapava, o Camões Filho em Taubaté. Você fazia a produção, então? Eu produzia todo o jornalismo. E também fazia todo o trabalho de reportagens de rua. Eu pegava aquele baita gravadorzão, na época ainda da fita cassete, ia entrevistar o comerciante,
o prefeito, na época fechando aquele ciclo de Sobral, começando o ciclo do Edinardo de Paula Santos. Então eu ia entrevistar as autoridades. Depois o Minas Santos, de saudosa memória, pai do Dodô, que hoje está em evidência aí no nosso meio. O Minas Santos fazia a edição junto comigo e o José Maria Nunes de Assis, que era o grande noticiarista da Rádio Clube. Uma das vozes mais bonitas do nosso rádio, né? Que infelizmente parou, não sei porquê. Zé Maria precisa voltar também, né? E aí, Dirceu, eu fui galgando os degraus da radiofonia em São José, através do alto-falante da Matriz, com o Padre João, o Cine Palácio e a Rádio Clube, porque eu tinha que descolar dinheiro para poder me bancar. Além do jornalismo, você teve um programa musical também, que fez Show da Madrugada, sucesso, né? Eu sempre falo o seguinte, a minha vida, o dia que eu tiver que contar os detalhes, eu tenho que dividi-la em capítulos, porque eu tive uma fase no rádio musical, Show da Madrugada, uma história realmente muito interessante, porque São José, 10 da noite, desligava a energia para o povo poder dormir, era uma cidade até então, entre aspas, saindo daquela fase sanatorial, dos sanatórios, as famílias ainda traziam suas famílias para cá para serem tratadas da tuberculose, e eu encarei uma empreitada difícil que era o Show da Madrugada. Imagina você fazer rádio de madrugada numa cidade que o povo tinha que dormir cedo. Mas eu descobri o nicho, que era o guarda de portaria de fábrica, na GM, na Ericsson, na Alpargatas, na Fiel, que hoje é a Gerdau, na Canego, onde hoje está aquele supermercado na Zona Sul, e assim por diante. A Rod, que não existe mais, Cerâmica Vaz, a Cerâmica Bonádio. Não tinha aqueles que dormiam, mas tinha aqueles que ficavam a noite toda lá acordados ou te ouvindo. E a turma das maternidades, porque São José já tinha um contingente de mineiro muito grande, um contingente de mineiros que aproveitaram o balanço da estrada de ferro central do Brasil para aumentar a população da cidade. Tanto é que eu cheguei aqui numa cidade com um pouco mais de 100 mil habitantes e que hoje bate aí a casa de quase 1 milhão de pessoas. E essa São José eu vi crescer. Porque da Vila Maria nós subíamos para o Pilão, que era a grande boate de São José dos Campos. Nós vamos chegar na boate daqui a pouquinho. Ah, rapaz. Vamos subir o morro daqui a pouquinho. Como você bem disse, a sua história é em capítulos. Então nós vamos fechar aqui o primeiro capítulo dessa história interessante hoje. Um entrevistado maravilhoso, uma pessoa muito competente, muito querida aqui na cidade, Landulfo Alves de Brito, Lano Brito, grande radialista. Daqui a pouco ele vai falar da sua passagem no Jornal da Sete, parceria com Antônio Leite. Ali era brabo, ali é piá para cantar. Mas daqui a pouquinho, logo após o nosso intervalo comercial. A Escola de Teatro Sérgio Manberti oferece ao ator-aluno uma equipe técnica especializada, diretores teatrais, técnicos de iluminação e sonoplastia, figurinista e cenógrafo. A escola também disponibiliza ateliê de criação, camarim, sala de ensaio, cafeteria e palco formato italiano, com capacidade para 75 lugares. As turmas são divididas por faixa etária e, ao final dos cursos, há uma apresentação de um espetáculo teatral inédito. Curso para adultos a partir dos 16 anos, curso para adolescentes dos 10 aos 15 anos e curso para crianças dos 5 aos 9 anos. A escola tem como objetivo principal o desenvolvimento integral do ator-aluno. Em cada etapa há a ampliação de diferentes técnicas teatrais, visando o desenvolvimento pessoal e a profissionalização. Up Vendas traz para você Kangoo Automotive, que é para você que vai viajar, que tem carro, deixar o seu carro em boas mãos, né? O Daniel vai explicar para você o que é que a Kangoo oferece. Então, hoje nós fizemos toda a parte de alinhamento, balanceamento. Nós temos também pneu de diversas marcas e modelos, né? Temos toda a parte de revisão preventiva do motor. Para quem quer viajar, passa aqui antes para nós fazermos essa parte de revisão, para que ele viaje tranquilo, com segurança, né? Temos também a parte de trocas de óleos, freios, suspensão.
Então, tudo que precisar referente a viajar com segurança, passe aqui na Cangu. Para você que estiver vendo agora esse comercial, traga o seu carro aqui para a loja, que nós vamos dar 10% de desconto na parte de serviço. Então, fala o endereço. Nós ficamos na Avenida Cidade Jardim 891 e também na 951. E também temos em Jacareí, que é na Barão de Jacareí, o número 1086. E o telefone? O telefone de São José é o 3931-3749 ou 3933-0396 e de Jacareí é o 3953-3015. Perfeito, tá vendo? Não tem mais desculpa agora para você que precisa viajar, manter segurança aí com o seu carro, com a sua família. É só vir aqui na Cangu Automotive e falar que viu esse programa para ter aí os 10% de desconto, certo? Então vem! Só aqui na Grama Futebol Clube você encontra a maior variedade de gramas sintéticas da região. Temos a grama sintética 12mm tradicionais, coloridas e todas à pronta entrega. Também temos pisos de borracha para sua academia, escola, crossfit e ainda aquele incrível piso de absorção de impacto. E também temos uma manutenção e varredura de primeira qualidade. Pisos, gramas sintéticas, acessórios e muito mais. É só aqui na Grama Futebol Clube. Ah, não esqueça, cobrimos qualquer orçamento. Venha aproveitar! Muito bem, estamos de volta aqui no nosso Pense Nisso, na TIC TV, a sua TV regional, sempre apresentando um assunto interessante, prestando serviços e convidados especialíssimos. Hoje estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o radialista, jornalista, o conhecidíssimo Lano Brito. E nós estamos tendo a satisfação de entrevistá-lo nesse nosso Pense Nisso. Primeiro capítulo, ele falou da sua chegada lá de Carlos Chagas, lá nas Barrancas do Mucuri, lá no Rola Cabaça. Ele que foi coroinha, trabalhou em serviço de alto-falante e tal. Bom, agora subi no morro ali da Rádio Clube e você citou o Pilão, né? Como é que era São José naquela época que você disse no primeiro capítulo que você viu crescer? Então, Dirceu, é uma vida noturna que eu tenho muita saudade dela, porque a São José de hoje, é claro que tudo se moderniza, né, e você tem que acompanhar. Eu também procuro acompanhar, mas a São José de outrora, nós tínhamos um contingente feminino muito grande. As meninas que vinham trabalhar na tecelagem Paraíba, vinham trabalhar na Cerâmica Vaz, na Bonádio e etc. E essa mulherada toda não tinha, digamos, um entretenimento, um lazer. Aí foi quando o Mauro teve a feliz ideia de fundar o Pilão. Na esteira do Pilão vieram outras casas noturnas, né? Porque São José era dividida entre a classe A e o resto. Quem era bacana, bom de grana, almoçava, jantava no Bolonha, na cantina do Mário e mais um ou outro restaurante granfino. E o Santa Helena ficava onde? O Santa Helena era um point assim para o comerciante de Rio Novidades Masculinas, BBC, de Ducal, de Zogby, o comerciante de médio porte, da Save, Savilar e Save 3, que foi a grande loja de moda e utensílios domésticos de São José, Elétrica Gil, Depósito Brasil. Eu hoje estou citando o Supermercado Dias porque nem existem mais, né? Palácio dos Móveis, empresas daquela época que... Você chegou a conhecer o footing aqui em São José? Sim, eu namorei muito no footing. Aliás, as histórias interessantes de footing, porque o Santa Helena era o grande point dos paqueradores, né? Aquela história das meninas... Quem não conhece, explica, o footing, o homem ia de um lado, a mulher vinha do outro, como é que era? É o seguinte, terminava a missa na matriz e a juventude, no domingo à noite, saía pela Rua 15 em direção à Praça da Preguiça, Cônego Lima, ou até a porta do Cine Palácio, né? Então, iam todos para lá. Aí se dividiam em grupos, quem já tinha conseguido paquerar, sentava na Praça da Preguiça, ou ia um pouco mais adiante, se a menina concordasse, para assistir a película no Cine Palácio. Não podia ir para o lado da Coronel Monteiro, porque ali era o cineminha
da baixa meretriz, ali não podia, né? Então, os meninos iam pela direita e as meninas vinham pela esquerda. E quando os olhares se cruzavam, aí ia sentar na praça e começava o lero-lero. Que legal, rapaz. Bom, vou voltar ao radiojornalismo, né? Afinal de contas, um dos grandes jornalistas, radialistas aqui da cidade é o nosso Lano Brito, que já teve muita dor de cabeça, mas também deu muita dor de cabeça para os outros, não, Lano? Nas minhas passagens jornalísticas, políticas e esportivas, nós já, por ser um jornalismo investigativo, levantamos algumas lebres. E quando eu saí da Rádio Clube, já com a experiência e a bagagem que eu consegui juntar com Bueri Neto, Birajara Brasil e outros mais, eu fui trabalhar com Antônio Leite. Sob a supervisão de Ivan Mimessi. Ivan Mimessi, o seu saudoso Ivan Mimessi. E aí eu fui trabalhar a convite do Antônio Leite, o grupo Semidinemi Jorge, numa empreitada que muitos diziam para mim, olha, você vai cometer essa loucura? O Antônio Leite não bate bem na cabeça, ele é maluco, ele é... Rapaz, o seu Ivan mesmo, Lano, você está tão bem aqui na Rádio Clube, aqui, vai largar tudo isso para trabalhar com o Antônio Leite. Seu Ivan, eu vou. Só quero um compromisso seu comigo e o Bueri. Se caso não der certo, eu posso voltar? Deixar a porta aberta, né? Sim. Bom, nessa primeira empreitada com o Antônio Leite, que todos achavam que era uma loucura eu encarar essa, eu fiquei 19 anos trabalhando com o Antônio Leite. Nesses 19 anos, eu carreguei o piano, toquei muito, é claro, né? Mas fiz com que, ao lado do Antônio Leite e de outros que passaram pelo prefixo, transformasse o Jornal da Sete no grande programa jornalístico que até hoje, felizmente, nós temos o orgulho de dizer que por conta de muito trabalho, muita seriedade, muita responsabilidade nesse jornalismo investigativo, nós amealhamos a simpatia da cidade. Não, em todos os segmentos da cidade, né, segmentos sociais, ouvia-se o programa Jornal da Sete com Antônio Leite e Lano Brito, né? E as peculiaridades que aconteceram nesse jornal, nesses 19 anos, né? Os fatos interessantes, curiosos, podia contar algum aí? Olha, eu me lembro de um, por exemplo, que o doutor Edinardo de Paula Santos era o prefeito e, a nosso convite, eu fui até a casa dele. Ele morava numa travessa ali da rua Antônio Sais e bati e tal, aí sai uma garota, uma das filhas dele na época, meu pai não pode te atender porque ele não fala com qualquer um. Tá bom. Aí eu peguei meu gravadorzinho, dei muita importância para aquilo, achei até que eu tivesse batido na porta errada e voltei para a Rádio Clube. Quando eu cheguei na Rádio Clube, o Bueri, eu estou contando uma passagem, foi muito marcante na minha vida. O Bueri falou, não, você vai lá e fala que você é o Lano Brito da Rádio Clube. Aí eu subi novamente, fui lá e, olha, bati novamente na porta, a menina, eu já não falei para você que aqui não está naquela de discriminação, né? Falei, não, fala para ele que é o Lano Brito da Rádio Clube. Você é o Lano Brito? Aí foi aquela recepção calorosa, já creio que a babá, a senhora tomadora a gestora do lar, né, já me acolheu e a partir dali, disse seu plenamente, ele ficou marcado na minha vida. Porque felizmente ou infelizmente, quando você no rádio usa essa ferramenta, as portas se abrem. E essa foi muito marcante na minha vida e eu até hoje, quando tenho oportunidade, eu digo para os meus chamados pupilos, né, os que me acompanham, que me seguem, ou que vêm buscar um treinamento, uma experiência comigo, eu sempre digo, olha, antes de você, fale do veículo, fale do meio que você trabalha, porque o veículo de comunicação, ele é a chave para qualquer fechadura. Foi aquela verdadeira carteirada, né? A carteirada, em outras palavras, né? E assim foi uma das muitas vezes que eu usei o veículo para abrir as portas. Porque se você não tiver
essa ferramenta, você é apenas mais um. Então, nós acompanhamos lá, eu me lembro muito bem dos programas que você fazia com o Antônio Leite, Jornal da Sete, os empates que vocês tinham políticos no programa, né? E muitas vezes a coisa se tornava uma discussão calorosa, né? Nossa. Em algum momento alguém chegou lá para querer peitá-los, ou perdeu a cabeça lá nos estúdios. Aconteceu isso, Léo? Bom, tem um episódio da Isa Bevilacqua, o episódio do Coimbra, esses dois são inesquecíveis, né? Então, conte-nos. Eu tive o atrevimento por conta do show da madrugada e o programa acolhia gente que perambulava pelas noites e um dia bateu à porta da Rádio Clube a Kika, a travesti que hoje vive em São José, a Kika Medina. E eu fiz uma entrevista com a Kika para um programa de sábado especial. Naquela época, o programa de sábado especial, eu que cuidava, o Antônio Leite não tinha envolvimento, participação dele, embora ele era o manda-chuva. E eu entrevistei a Kika e fiquei quieto, fiquei na minha, né, gravado. O programa foi para o ar num sábado de manhã. A dona Isa Bevilacqua, primeira-dama, esse camarada ficou doido, entrevistando um travesti. E aí, Dirceu, o mundo desabou na minha cabeça por conta desse episódio. E o outro foi o Dr. Coimbra, quando num episódio aí envolvendo a vida pública dele como deputado, o Antônio Leite falou algumas coisas que não deveriam falar, e eu entrei na barca também, e de repente entrou aquele homem bravo dentro do estúdio e não vai desligar o microfone, que agora eu quero o direito de resposta. Isso, doutor Coimbra. Doutor José de Castro Coimbra, que está vivo até hoje aí entre nós, graças a Deus, com seus quase 90 anos. E esses dois episódios marcaram muito minha vida, porque por pouco eu não perdia meu emprego. Mas foi resolvido numa boa. Foi resolvido. E tive outras passagens. A Lindonice de Brito, você se lembra bem, quando presidente da Câmara Municipal, ela mandou um ofício para a Rádio Metropolitana, nós trabalhamos juntos no mesmo prefixo, lá no St. James, pedindo a minha cabeça. Naquela época o Baracho balançou, quase que entrega de bandeja, por conta das críticas, obviamente com fundamento, né? Nada que foi aquele episódio envolvendo o São José Esporte Clube, os $800 mil da Texat, quando a Lindonice foi eleita presidente do São José, e nós, na época, trouxemos para cá o Cilinho, que foi o grande técnico do São Paulo para dirigir a Águia do Vale, e aí eu contei essa história dos $800 mil do Antônio Márcio Risse de Castro, dono da Texat. Cadê o dinheiro? Até hoje, a pergunta está no ar. E isso quase custou também a minha cabeça. Você citou a Rádio Metropolitana, rapaz. Eu tenho uma história da Metropolitana, colando bem, daqui a pouquinho eu vou relembrar e vou contar, é muito interessante, muito engraçado, né? Mas, Lalo, nós vamos para mais um intervalo comercial e, na sequência, nós voltamos a falar do Lano Brito, esse radialista, esse homem de comunicação que tirou o sono de muita gente, muitos políticos, e precisava, né, Lano, ter de volta aí um Antônio Leite, e fico só para você, né? Você que tem feito esse trabalho aí de cobrança, mostrando aí as necessidades da população. Continua no ar, né? Você continua, né? Graças a Deus. Então, e, como diz, como é que falou o Zagallo? Vão ter que me engolir. Vão ter que me engolir. Então me engulam. Para engolir aqui é um giló, é amargo. Nós voltamos já com o Lano Brito aqui no nosso Pense Nisso. Até já. Eu estou aqui na Funiartes, Funilaria e Pintura, há 25 anos no mercado, e a Cris Marcondes é a proprietária aqui da funilaria. Cris, tem um diferencial na franquia, né? Como que é? Exatamente, nós estamos parcelando a franquia em 6 vezes sem juros ou com juros baixinho até em 12 vezes, tá? E para cliente particular também o mesmo processo. E se for pagar acima de 6 vezes em 12 vezes, qual é a taxa de juros? Se eu não me engano é 0,7%. Maravilha. E tem um serviço super legal que se chama Box Rápido, como é?
Exatamente. Quando o cliente normalmente hoje não tem muito tempo, né? Então ele precisa fazer um serviço rápido, ele deixa de manhã, né? Nós abrimos a partir das 7h30 e pega no final do dia, aí 5 horas da tarde. Então é só um dia que ele vai ficar sem carro. E a gente tem o serviço de leve e trás também. Então a gente pode levar o cliente e depois buscar para poder ele deixar o carro aqui para... Nossa, comodidade, facilidade, praticidade, adorei. E quais são as seguradoras conveniadas? Olha, a gente atende todas as seguradoras, tá? Nós somos conveniados com a Mafre, com a BB Seguros e com a HDI, mas isso não impede que nós trabalhamos com todas as seguradoras. Perfeito. Inclusive, um testemunho aqui, eu já fui cliente, trouxe o carro da minha mãe, nós não tínhamos seguro e fomos bem tratados, ótimo atendimento e um preço super bom. E quem quiser vir trazer seu carro aqui, qual é o endereço? O nosso telefone é 3921-3521, o nosso endereço é Rua Noruega, número 87, Vila Letônia. E redes sociais tem? Tem, no Instagram e no Facebook é Funiartes normal, Funiartes, Funilaria e Pintura. Então, você, se precisar, venha para cá, você vai ser muito bem atendido, o seu carro vai estar em ótimas mãos. Natureba Açaí tem a tradição de oferecer ao público de São José dos Campos e região açaí na tigela ou no copo, com frutas, raspas de chocolate, granola e vários outros complementos. Também servimos lanches naturais, lanches quentes, sanduíches com hambúrguer caseiro, tapiocas, omeletes, saladas e grelhados. Temos variadas combinações de vitaminas, sucos naturais e milkshakes. Venha nos fazer uma visita. Natureba Açaí. Sua saúde agradece. Muito bem, estamos de volta aqui na TIC TV, hoje batendo um papo legal, né? Você está gostando, com o Lano Brito, Landulfo Alves de Brito, esse comunicador aqui da nossa cidade, da nossa região, grande jornalista, que durante muitos anos apresentou o Jornal das 7 com Antônio Leite na Rádio Piratininga, lembra? Quantas discussões, e a audiência era maciça, né? Os rádios todos ligados no Antônio Leite, o Lano Brito, esperando o próximo embate. E o Lano, ele citou que passou pela Rádio Metropolitana e eu tive a honra de trabalhar ao lado do Lano, eu como um locutor noticiarista e o Lano como comentarista. Uma passagem que eu me lembro foi que numa época de eleição nós estávamos ouvindo os candidatos a vereador. Cada partido mandava lá por dia 4, 5, 6 vereadores para nós entrevistarmos, período curto, né, de 5 minutos para cada um. Era uma exigência da Justiça Eleitoral que entrevistasse todos, né? Exatamente. E o Lano entrevistava. E na época o doutor Faustino era candidato a prefeito. Faustino Nelson Dário. Exato. E no santinho do Faustino tinha a foto do Faustino e atrás era a foto do candidato. E na foto do Faustino estava escrito assim: trabalho, honestidade e honradez. E atrás era o candidato a vereador. Você foi entrevistar um dos candidatos, Bolinha, era um senhor do Jardim Satélite, e você pegou o santinho dele, olhou e falou: bom, vou entrevistar hoje o seu Bolinha, candidato a vereador do Jardim Satélite. Então, quer dizer, o lema do senhor é trabalho, honestidade e honradez, seu Bolinha? Ele falou: não, isso não é meu, isso é do doutor Faustino. Exatamente. Aí eu perguntei: e o seu lema, qual é? Ele falou: não, por enquanto eu estou chutando cachorro louco. Tentando. Então você vê o despreparo dos candidatos a vereador. Até hoje, né, Dirceu? Tem algumas passagens interessantes da vida política de São José dos Campos. Eu trabalhei muito transmitindo as apurações, né, no ginásio Irineu de Moura, da Associação Esportiva São José. Trabalhei no ginásio do João Cursino, no ginásio do Tênis Clube, e foram tantas as passagens interessantes, porque era aquela contagem manual, né? O Aderbaldo Oliveira era um dos... ele era o diretor do cartório eleitoral, né? E quem não se lembra do tema desse acompanhamento das apurações, né? A ponte do Rio Kwait. O Rio Kwait, né? Aquela musiquinha famosa, né? Entrava a música, todo mundo já se ligava no radinho, né? E era uma situação muito gostosa que nós vivíamos, e pela própria Rádio Metropolitana, assim como pela Piratininga, Rádio Clube, nós transmitíamos aquele pleito que era durante 3, 4 dias de apuração, né? E teve um episódio
interessante, né? O nosso querido e saudoso radialista Walter Azevedo, ele foi eleito vereador, né? No dia da proclamação, o saudoso Mário de Paula chegou lá, não, vamos contar de novo os votos. Mas como? O juiz, doutor Luiz Carlos, me lembro até hoje, porque o doutor Luiz Carlos era meu vizinho de prédio ali no Suite Service. Não vai, não, tem que contar, senão eu vou arrumar uma encrenca e vai ficar pior, inclusive. Na recontagem dos votos, o Walter Azevedo perdeu a cadeira na Câmara Municipal para o Mário de Paula. Então, são episódios como agora recentemente aconteceu com a Juliana Fraga, que hoje é vereadora do PT. Aliás, eu conversei com ela outro dia a respeito desse assunto. A Vitória foi eleita e a Juliana Fraga pediu a recontagem de votos, alguma coisa parecida, por conta de uma situação incabível no pleito eleitoral, e a Juliana ficou com a cadeira que era da Vitória. Rolando, você acompanhou a vida política da cidade e tem acompanhado durante muitos anos, né? Como é que era a política de antigamente, né, comparada com a atual? Dirceu, veja bem, cada fase, cada época tem a sua história, né? Imagina você, São José veio numa esteira do prefeito Eumano Ferreira Veloso, né? Os grandes cardeais, para ser vereador em São José, primeiro que não tinha salário, diferentemente de hoje, que a vereança tornou-se uma profissão. Para muitos e para muitas hoje, e não só para os eleitos, mas para o time que ele monta, tornou-se um grande emprego, um grande negócio, a ponto da Câmara Municipal de São José dos Campos hoje ter aproximadamente 300 empregados. Imagina você, é uma grande indústria no contexto hoje de Brasil. Naquela época, e nas épocas que se sucederam, o vereador não tinha salário. Você pega uma fase, por exemplo, Dr. Fauzi Metteri, brilhante médico, Dr. Jorge Cury, Dr. Coimbra, médicos, Coimbra, Jorge Cury, Fauzi Metteri, 3 ginecologistas obstetras na Câmara Municipal, Dr. Faustino Nelson Dávila, o Dr. Chico Andreoli, um brilhante dentista que a cidade tinha, e tantos outros que eu ficaria citando o nome. O sujeito tinha um consultório, um escritório ou uma empresa, né? O Valdir Pedro de Oliveira, por exemplo, um grande vereador que a cidade teve, Sebastião Teodoro de Azevedo, Jorge Pinto de Souza, eles tinham uma empresa ou tinham uma profissão, e a Câmara Municipal era um trabalho voluntário, como é hoje de um presidente de uma sociedade de amigos de bairro. Ele não ganha para ser presidente de SAB, de uma associação, ou ser membro de um conselho, seja da saúde, do meio ambiente, da segurança, e se dedica tanto quanto um vereador. É por isso que essa enxurrada de candidatos, né? Esse ano nós deveremos ter, em outubro, seguramente aí mais de 500 candidatos querendo uma boquinha na Câmara Municipal de São José dos Campos. Querendo uma boquinha, né? Uma boquinha. Totalmente despreparado, como o seu Bolinha lá da região norte, da região sul, que disse, não, trabalho, honestidade, honradez, não é comigo não, isso é com o prefeito. Eu estou pensando no que eu... Quer dizer, então você vê a imaturidade dessas pessoas, né, que querem sim a boquinha, mas não sabem o que é vereador, né? E levam consigo aquele time, né, de assessores. Aliás, por determinação do Tribunal de Contas, reduziu. O vereador Juvenil Silvério, agora recentemente, teve que dar uma machadada, né, teve que dar uma limpada na Câmara de São José. Hoje, reduziu para metade, senão o gasto seria muito maior. E nessa atuação toda no rádio jornalismo, você teve algum desafeto na política? Rapaz, eu passei por alguns momentos delicados, viu? Mas desafeto não. Tive alguns desentendimentos, alguns ou algumas, né, que passaram pela vida pública, passaram. Hoje não. Hoje eu diria que até pela experiência, pela vivência, hoje um pouco mais assentado nos meus comentários, eu evito arrumar encrenca, porque gastar dinheiro com advogado para se defender num processo hoje em dia não é brincadeira. E parece que a coisa não tem muito jeito, muito conserto. Não adianta só
ficar tentando consertar sozinho. Eu acho que tem que passar pela vontade do povo. Para consertar a vida pública brasileira hoje, depende do eleitor. E o que a gente fala é tentando orientar o eleitor, porque só depende dele isso. Bom, nesse tempo de rádio aí você passou por centenas de políticos, né, vereadores, prefeitos e tal. Muitos você nem se lembra mais, esqueceu. Mas teve alguns que marcou você pelo trabalho que desenvolveu pela cidade e que a cidade tem que reconhecer o que foi feito por essa figura? Tem vários e várias, né? E tem alguns casos marcantes na minha vida, na vida política. Eu estava internado no hospital Policlin, depois de uma cirurgia das muitas que eu fiz nos olhos. Eu vim de ambulância lá do Beneficência Portuguesa para o Policlin e o Santos Neves estava na iminência de ser cassado por conta daquela história da locomotiva, a boate locomotiva, e o gol da empresa de ônibus São Bento. Um episódio longo, mas só para resumir, o Santos Neves estava sendo cassado na Câmara Municipal de São José dos Campos. Uma certa pessoa do relacionamento dele, sabendo que eu estava em São José e que eu conhecia como ninguém a história, foi até o Hospital Policlin como visita e me convenceu que eu tinha que correr até a Câmara Municipal porque o Santos Neves estava sendo cassado e me contou a história. Eu consegui convencer a doutora Elza, oftalmologista, ela me liberou do Policlin, eu fui para a Câmara, no plenário, com o olho cirurgiado tapado e dei um depoimento naquela oportunidade, em plenário, dizendo que quem fez o serviço para a empresa de ônibus São Bento na festa do Jardim Morumbi fui eu, foi a minha empresa e não o vereador Santos Neves. E contei a história da locomotiva, que eu também fui o responsável pelo evento e pelo resultado financeiro do evento e, portanto, Santos Neves não tinha nada a ver com isso. E sim o vereador Miguel Assis, porque o Miguel Assis é que fez a partilha da receita do evento da locomotiva. A minha parte como promotor do evento e a parte política destinada pela locomotiva para o padrinho político que foi o Miguel Assis. Ele foi cassado por conta disso e o Santos Neves absolvido. Você tem consciência que você fez justiça? Justiça, porque senão o Santos Neves seria cassado injustamente, porque quem levou a bola foi o Miguel Assis, que eu não sei nem se ainda está entre nós, né? Porque faz tempo que sumiu da vida pública também. Legal. Esse é o nosso Lano Brito, nosso convidado de hoje, contando um pouco de sua história, sua trajetória no rádio, no jornalismo de São José dos Campos. Daqui a pouquinho o Lano vai falar sobre a sua atividade no rádio esportivo. Tem tantas histórias, né? Lano Brito daqui a pouquinho no nosso Pense Nisso aqui na TIC TV. Para você que quer planejar toda a sua casa com móveis de qualidade, eu lhes apresento a Invicta Mobílias Personalizadas e já tem algo muito diferenciado no mercado. Conta pra gente, Tabata. Nós fazemos apartamentos a partir de 9.900. Esse apartamento com até 52 metros quadrados, a gente já tem algumas plantas, mas a gente consegue adaptar, fazer algo. E o bacana é que a gente consegue parcelar em 24 vezes. A gente tem os nossos projetistas, arquitetos, designers, a gente também tem engenheiro, a gente tem toda uma infraestrutura para recebê-los. E super fácil o acesso. Fala o endereço pra gente. Rua Euclides Miragaia, 432, no centro daqui de São José dos Campos. E o telefone? 981578786. E o muito legal é que tem estacionamento na porta, facilidade aí pra você. Então vem pra Invicta, porque a sua casa vai ficar linda por um preço super baixo. Bom, sabe aquela pizza gostosa com aquele caldinho, acompanhado também de massas? Tudo isso você vai encontrar em um único lugar. Estamos aqui na Mários Pizzaria, em São José dos Campos, na Avenida Cidade Jardim. E olha, você vai conferir aqui na tela agora um lugar maravilhoso, familiar, onde você vai vir com a sua família e saborear a melhor pizza rodízio de massas e caldinho também. Confira nas imagens.
insiemi, brasiliani, italiani, auguri! E Gennaro, piove! Dove sta? Dove sta Zazà? Io penso che sono innamorato di lei. Cornuto! E anote o preço do rodízio completo de domingo a quinta-feira. Sabe quando você vai pagar no rodízio completo? Somente R$ 22,90. Então faça já a sua reserva aqui na Mários Pizzaria. Anote o telefone 3937-5001. Se você quiser fazer aquela confraternização, trazer os amigos, trazer a família, esse é um excelente lugar. Lembrando, aqui, gente, abre todos os dias, tá certo? Todos os dias, das 18 horas até a meia-noite. Avenida Cidade Jardim, número 2339, no Jardim Satélite. Temos também o WhatsApp, o 98282-5001. Mários Pizzaria e Restaurante. Muito bem, estamos de volta aqui na TIC TV, quarto e último bloco do nosso Pense Nisso. Hoje, ouvindo, batendo um papo gostoso, né, com o nosso Lano Brito, radialista, jornalista. Ele que trabalhou durante 19 anos com o Antônio Leite. Quem não ouviu o Lano Brito e Antônio Leite? Em todas as manhãs, radinho sintonizado na 750, acompanhando. E qual será a próxima vítima? Quem está no estúdio aí que vai sentir o peso da piaba, né? Aliás, isso, eu tenho um fato interessante. Um determinado vereador aqui, quando nós anunciávamos, né, aquela lista dos presentes, e nós anunciamos a presença do Tony Florestan no estúdio, né? Logo quando eu abri o programa, bom, hoje vamos entrevistar fulano, cicrano, beltrano. Aí chegou uma senhora já idosa na época e tirou o Tony do estúdio. Você não vai ser boi de piranha não, cai fora daí. Aí descobrimos depois que era a mãe dele, não deu entrevista para o Jornal da Sete, com receio do filho ser sabatinado pelo Lano Brito e pelo Antônio Leite. Bom, além do Lano Brito ser o âncora, né, do programa Jornal da Sete junto com o Antônio Leite, ele tinha também, ele era concessionário do esporte da Rádio Piratininga, né? Exatamente. E eu tive a honra, o prazer de trabalhar com o Lano, da equipe de esporte do Lano Brito na Piratininga. Nós tínhamos lá Clóvis Cunha, o Chaga Júnior, o Wilson Roberto, Donizete Eugênio, Antônio Marques, J. Vieira, o Ligeirinho. Era uma equipe de peso mesmo, né? E essa equipe depois migrou da Rádio Piratininga para a Rádio Vale, onde você era o diretor, né? E fez um sucesso a equipe de esporte, porque nós tínhamos na época a Rádio Bandeirantes, com aquela equipe de Paulo Roberto, Antônio Carmo, Alberto Simões, saudoso, né? Professor Fonseca, Alexandre Soledade. Era uma equipe fortíssima da Rádio Bandeirantes, e nós chegamos na Piratininga e na Rádio Vale equilibrando, né? Cabeça a cabeça. Cabeça a cabeça. E eram entendidos da bola. Aí vem Lano Brito, que era o nosso comentarista. Tempinho bom, né, Lano? Ô, Dirceu, você se divertiu muito com a Rádio Esportiva. Muito. A bola me levou para o mundo. Eu hoje conheço boa parte do mundo graças à bola, e eu comecei meu primeiro compromisso com microfone esportivo foi em São José. Um jogo de uma quarta-feira à noite, um amistoso entre São José e Ródia, no campo da Ródia, que infelizmente hoje está lá abandonado na Zona Norte. Narrador, Alberto Simões. Comentarista, Bueri Neto e Aurélio de Barros. Repórter de campo, Lano Brito. Uma chuva, uma quarta-feira, mas choveu copiosamente em São José. Parece que toda a chuva do mundo foi no campo da Ródia. E ali foi a minha primeira empreitada. Pois é, esses nomes que o Lano citou eram a universidade do rádio esportivo naquela época. Exatamente. Continua até hoje, né? Bom, eles já não estão mais entre nós, mas essa moçada aí
era realmente uma universidade. O famoso volantão do também saudoso Cláudio Brasil. Cláudio Brasil. Era um volante, era um tijolo, né? O equipamento de externa. Então nós fizemos... O Paulo Roberto esteve no nosso programa nessa semana, ele e o Antônio Carmo. A dupla fera. A dupla fera. E eles nos contaram, e é uma grande verdade, num campeonato paulista, naquela época, hoje não, rodava-se 15 mil quilômetros num campeonato. Nós saíamos daqui, Dirceu, para Ribeirão Preto, para Catanduva, São José do Rio Preto, Sorocaba, Franca, enfim, o São José disputava o campeonato estadual, chegou a disputar campeonato brasileiro. Eu viajei com o São José, além aqui do Brasil, né, para vários lugares, Porto Alegre, Cuiabá, Dourados, Salvador, Recife, Rio de Janeiro. Eu também acompanhei o São José fora naquela excursão que ele fez para a Espanha. Graças ao... 89, né? 30 anos agora, recentemente eu entrevistei o Diede Gomes Lameiro, o professor Diede, está com a saúde fantástica, caminhando todo dia na Avenida Tivoli, na Vila Betânia. Nós conversamos outro dia sobre aquela excursão do São José em Córdoba, Puertolano, Alcoy, Torrevieja, Madrid. Uma viagem maravilhosa da nossa querida Águia do Vale, que hoje está aí nessa quarta, os quintos, como diz o Valteci. E, Lano, o rádio esportivo não é mais o mesmo, o rádio jornalismo também não é mais o mesmo. Naquela época nós não tínhamos o WhatsApp, não tínhamos a internet, não tinha nada. Né? Então, a rapaziada ouvia o rádio mesmo, né? Era o radinho de pilha, né? O transistor, né? O famoso, tinha que ligar e esperar um tempo para esquentar a válvula. Pois é. Então, hoje a facilidade é grande de comunicação, então, como é que você vê o rádio para o futuro próximo, Lano? Dirceu, o rádio ele é o padrinho de todos os outros meios e ouvir rádio sempre estará na moda, sempre. Veja bem, a internet chegou, acoplou ao rádio. Antes dela, a televisão acoplou ao rádio. Eu sempre vejo o seguinte, ainda por muitos e muitos anos e décadas, o rádio vai ser o companheiro de muita gente. É claro que hoje você tem o recurso do rádio no celular, no computador, você tem N outras formas de ouvir programação de rádio. O que está faltando e que infelizmente em São José e por aí afora vem acabando é o autêntico radialista. Sim. Agora, você que já foi diretor de rádio, você que tem essa experiência como radialista, então, o rádio AM, ele tem jeito ainda ou se não migrar para um FM, ele pode se perder? Porque hoje um aparelho celular não tem o AM, né? Os rádios de hoje dos veículos também não tem AM. Como é que faz? É aquela tal história, né, Dirceu? A modernidade fez com que viesse a comodidade. Uma rádio em FM hoje, você pluga um transmissor na tomada, põe um pedaço de arame em cima do seu telhado, você irradia com a qualidade muito grande, diferentemente do rádio AM, que tem toda uma estrutura de um parque de transmissão, de torre, de radiantes, muito equipamento superado. Mas eu entendo que pela quantidade de rádios que ainda tem a frequência de amplitude modulada, o AM ainda tem pelo menos mais uma década de sobrevivência. É claro que a migração já está acontecendo para muitos. Em São José dos Campos ainda não. As 3 AMs ainda estão dependendo da solução no dial que o Ministério das Comunicações, nós estamos brigando para isso, para que tenhamos a migração de AM para FM. Mas, por enquanto, você sabe disso, a Piratininga hoje tem um cast de apresentadores no AM que vem bombando. Nós temos muitas rádios ainda, a própria Mensagem aqui de Jacareí, que tem um cast maravilhoso, algumas rádios na capital, algumas pelo interior. Agora, é a tal história, mais cedo ou mais tarde, o rádio AM vai ser aposentado. E o rádio na web, como é a Revale? Eu entendo que é um segmento que deu para nós, radialistas,
mais um nicho de mercado, para sobrevivermos. Porque todo o que depende hoje é de quem está fazendo. Porque você tem hoje no celular a mesma qualidade de uma FM. E isso abriu para nós uma grande oportunidade de continuarmos sobrevivendo, porque não é fácil. Como em qualquer outra profissão hoje em dia, você vê o que aconteceu com o taxista, com a chegada do carro por aplicativo. Hoje nós temos 7.000 carros por aplicativo em São José, o chamado Uber e o 99, o 99, quando a cidade comporta apenas 400 taxistas. É a mesma coisa do rádio. O rádio, em curto espaço de tempo, estou dando 10 anos, talvez menos, todos radialistas terão que trabalhar pensando na radiofonia através do celular. E aquele povo todo que é fã de Lano Brito encontra aonde? Através da Raia Vale. Hoje você tem os nossos aplicativos aí de Facebook, Instagram, YouTube. O próprio link da Raia Vale, né? Você entra no facebook.com/Rádio Estadão Vale. E a diferença do Lano Brito naquela época lá que nós falávamos lá atrás, né? Rádio Vale, Rádio Piratininga, é que naquela época você ouvia a voz do Lano Brito. Hoje você vê. Também. Ouve a voz e vê o Lano apresentando. Exatamente. E aquele período que nós, você lembra bem disso, viajávamos por aí, né, Dirceu? Naquelas maratonas de transmitir futebol pelo rádio, filmar para a TV joseense, passar os jogos do São José nas rodoviárias, era um coqueluche, né? Porque o torcedor acompanhava a transmissão no rádio, digamos, uma quarta-feira à noite, mas na quinta-feira de manhã o cara estava lá na rodoviária do Jardim Paulista ou na rodoviária do centro para ver os jogos do São José Esporte Clube. São situações diferentes. Você foi pioneiro nisso, não? Você foi pioneiro. Pioneiro. Eu desbravei esse rádio e essa televisão de uma maneira bem gostosa. Eu, graças a Deus, me dei bem. Por isso que eu não largo do rádio, não largo da televisão. Viu? Que legal. Tá aí, ó. Papo maravilhoso com esse grande profissional de comunicação. Você não vai me deixar contar aquela nossa? Conta. Da Paraty que pegou fogo conosco dentro? Verdade, bem lembrado. Estávamos em Olímpia. Foi. Eu, Dirceu Plenamente e o Chaguinha. E Donizete Eugênio. E, de repente, na praça, nós passeando, né, porque o jogo era no dia seguinte, São José e Olímpia, de repente pegou fogo com o carro. As pessoas passavam, faziam assim pra gente, nós dávamos um tchauzinho, né? Nós dentro do carro, o carro pegou fogo nele. Todos nos conhecem aqui, né? Porque passava por nós, fazia assim, e nós dávamos tchauzinho. Aí um entrou na frente, tivemos que parar, né? Obrigatoriamente tivemos que parar, o carro desce, mas tá pegando fogo no carro. Tá pegando fogo no carro. Em 2 minutos tinha bombeiro, né? Nossa! Foi o fato do ano na cidade. Entre outros episódios que nós vivenciamos por aí afora, esse foi marcante, né? Porque por pouco nós, eu, você, Chaguinha e Donizete, poderíamos ter sofrido sérias queimaduras e até com risco de morte. Você promete voltar nesse programa aqui para nós contarmos das aventuras de São Carlos? Também. E as aventuras do Mamonas Assassinas. Também. As aventuras da Marinette. Então vou prometer que sempre nós vamos ter aqui o Lano Brito para contar essas histórias que com certeza você vai gostar. E um dia eu contarei os amarelinhos do Antônio Leite, os bilhetinhos. Certo. Esse é o nosso Lano Brito. Obrigado pela sua participação. Agradecer a todos que nos acompanharam. Um abraço, um ano maravilhoso. Estamos começando vida nova e vamos em frente. E todo dia, 7 da manhã, Raia Vale. Raia Vale, que o Lano Brito está lá, 7 da manhã, apresentando e entrevistando, conversando com autoridades, enfim. E rasgando de bico os céus do Grande Vale. Esse é o moço do Rola Cabaça. Muito obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência. Fechamos aqui mais um Pense Nisso na sua TIC TV e voltamos amanhã com mais um assunto e mais um entrevistado. Muito obrigado e até lá.